Eu não sou especialista, muito pelo contrário, muitas vezes eu me debato na língua portuguesa. Mas é muito claro aqui no texto a gente observar que Jesus ele toma o artigo definido mesmo. Não um mestre, ou algum mestre, ou mais algum mestre e Senhor, não. Mas o mestre e o Senhor. Bem definido, bem claro. Jesus aqui estabelece qual que é o objeto da nossa adoração. Ele mesmo. Não há outro exemplo maior. Não há outra expressão maior. Não há outra definição maior de amor do que a vida, a obra e a mensagem de Jesus Cristo. Boa noite a todos. E hoje, e nessa noite, seja um momento especial, um momento que a gente possa abrir a palavra de Deus e ouvir dele mesmo o ensinamento e a palavra correta para os nossos corações. A gente talvez poderia estar fazendo tanta coisa ou envolvidos em tantas atividades, mas é da vontade de Deus, sem sombra de dúvida, creio nisso, o estarmos aqui e o estarmos no objetivo de aprender conforme a sua palavra. Bom, e seguimos nessa série de pregações intitulada Discipulado, o caminho da igreja peregrina. Em síntese, numa grande síntese, mas numa boa síntese, nós temos aprendido que esse caminho, o discipulado, diz respeito a sermos e fazermos discípulos. Ou seja, diz respeito à nossa identidade. Hoje em dia, muitas vezes ficamos tão perdidos em às vezes responder uma simples pergunta se uma pessoa assim nos faz. Mas quem é você? Qual a sua identidade? Essa é uma pergunta tão simples, mas muitas vezes é tão complicada de se responder. Quem eu sou? Mas a palavra de Deus nos aponta corretamente. Quem eu sou e o que eu devo fazer, qual é a minha missão desse mundo. Nós, aqueles que creem em Jesus como seu Senhor e Salvador, aqueles que creem no sacrifício de Jesus Cristo em sua vida, para a sua vida, é discípulo de Jesus, é seguidora do Senhor Jesus, é filha de Deus. E consequentemente, a sua missão passa a ser, acima de tudo, englobando outras missões, podemos dizer assim, na sua vida, de fazer discípulos, de levar a palavra de Deus e a fazer conhecido o nome do Senhor Jesus Cristo na nossa sociedade, na nossa cultura, com os nossos contemporâneos. Bom, e no domingo passado, nós aprendemos que Jesus foi aquele que tanto permaneceu como ainda permanece com os seus discípulos. E pensando que o sentido da palavra permanecer não é só passar um período de tempo, mas se desgastar, realmente se doar num amor sacrificial a uma pessoa. Jesus era aquele que de fato permanecia, passava tempo, se gastava, se doava com os seus discípulos e assim os formou, dando toda a base ali para a igreja primitiva e o avanço do seu reino, do seu governo neste mundo. E que o verdadeiro discípulo, tudo isso, olhando João capítulo 3, o verdadeiro discípulo é aquele que se diminui para que Jesus Cristo seja elevado, Jesus Cristo seja conhecido. Isso são palavras de João Batista, aquele que porventura foi tão grande, precursor de Jesus Cristo, talvez poderia até se orgulhar disso, mas não. Ele mesmo diz, convém que ele cresça, mas que eu diminua. E nesse processo, João Batista fala que ele, enquanto amigo do noivo, ele, enquanto aquele que acompanhava Jesus, observava aquilo que Jesus estava fazendo, se alegrava, acima de tudo, em ver Jesus avançando no seu ministério. E chegamos na 8ª mensagem dessa série, nessa noite, pensando e iremos pensar sobre o privilégio e a responsabilidade incomparáveis dentro do discipulado. Privilégio e responsabilidades incomparáveis, que é o ser discípulo, que é
fazer parte do discipulado de Jesus Cristo. São duas palavras que a gente ouve recorrentemente aqui na igreja. Inclusive o presbítero Nilton falou em relação aos dízimos e ofertas, que isso é um privilégio e responsabilidade da igreja. Então são palavras que nós estamos, de modo geral, e mesmo aqueles que não são membros aqui da igreja, são palavras que compõem, né, a nossa cultura, várias ações e determinados aspectos da nossa vida. Mas hoje queremos pensar sobre esses aspectos, é claro, e acima de tudo, à luz do texto bíblico. Então vamos ler o texto separado para essa noite, Evangelho de João, capítulo 13, dos versículos 12 ao versículo 17, a leitura inicial que teremos nesse momento. Então, Evangelho de João, capítulo 13, do versículo 12 ao versículo 17. Vamos então fazer essa leitura, João 13, a partir do versículo 12, que diz assim: Depois de lhe ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: Compreendeis o que eu vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Até aqui, que sejam palavras assim que transformem de fato nossos corações, a nossa vida nessa noite. Pois bem, então estamos sobre a ótica, pensando dentro dessas duas palavras e na correlação, na conexão dessas duas palavras, privilégio e responsabilidade. De uma maneira muito simples, creio que para podermos entender essas ideias, privilégio, podemos pensar que é uma condição especial, positiva, algo benéfico que não é compartilhado por todas as pessoas. Ora, muitas vezes é de fato uma grande alegria para nós o termos pequenos privilégios, pequenos benefícios no nosso dia a dia. E muitas vezes, por incrível que pareça, ficamos felizes de termos esse privilégio, a despeito de outras pessoas não terem o mesmo privilégio, a mesma condição, o mesmo acesso. Posto isso, podemos pensar que já a responsabilidade envolve uma condição de compromisso, de obrigação, de dever, né, dentro de uma responsabilidade, e fazendo a junção, pensando na ideia dessas palavras, compromisso, obrigação, dever, a gente logo chega à conclusão que não é, muitas vezes, algo bem visto pela nossa sociedade, não todos, obviamente, mas bem visto pela nossa cultura. Tanto é que, tantas e tantas vezes, as pessoas julgam que ser responsável, por exemplo, no emprego ou em outros momentos da sua vida, o priva de sua liberdade e logo abre mão de responsabilidades que são tão importantes, que não deixam de ser privilégios, para assim supostamente viver a sua liberdade. E aí a gente chega podemos pensar que em questões da nossa vida, que fazem parte de todos nós aqui, que envolvem todos nós aqui, e que envolvem privilégios e responsabilidades, muitas vezes temos grandes problemas, justamente porque queremos os privilégios, queremos as benéficas, queremos as coisas boas, positivas para a nossa vida, mas às vezes as responsabilidades, que também são boas, que também geram ensino, geram aprendizado para a nossa vida, o vemos de uma maneira ruim, e logo abrimos mão disso, e acabamos abrindo também mão dos privilégios de coisas tão valiosas para a nossa vida.
Vou usar 2 exemplos aqui, mas com muito temor. Sei que são questões delicadas, mas creio que vale a pena a gente pensar sobre essas questões. Primeiro exemplo, questão do casamento. De fato, quando formos pensando na realidade do casamento, é um grande privilégio junto com uma grande responsabilidade. Privilégio de viver junto com a pessoa, de estar sempre com ela, de crescimento, da doação, da entrega. E essas coisas também envolvem justamente essa responsabilidade. Muitas vezes de se doar, como a gente pensou aqui, muitas vezes de você se rebaixar para levantar outra pessoa, para ajudar a sua pessoa, mas sabendo que automaticamente essa alegria é compartilhada pelo casal. Mas muitas vezes, num afã de buscar a felicidade, o prazer a todo custo, as responsabilidades elas são quebradas, as responsabilidades elas não são cumpridas, os deveres, os compromissos. E aí a gente vê tantos, infelizmente, falo isso novamente com muito temor no coração, diante de Deus, tantos casamentos sendo desfeitos no nosso dia a dia. Da mesma forma, podemos pensar o trabalho, que não possamos, não tem a capacidade de conhecer a realidade de todos aqui, mas hoje em dia, pensando no Brasil e pensando na realidade mundial, o fato de estar empregado, de você ter uma ocupação e ter um retorno financeiro, justamente em virtude disso, é um grande privilégio. Quantas e quantas pessoas ou estão empregadas, trabalhando muito, mas ganhando absolutamente, ou quase nada, absolutamente nada, ou quase nada, ou estão desempregadas. Milhões e milhões de brasileiros estão desempregados. Não deixa de ser um privilégio, independente da sua formação, se ela é muita, se ela é pouca, se porventura você consegue um trabalho mais fácil ou com um pouco mais de dificuldade. Não deixa de ser um privilégio, mas envolve também a responsabilidade. Chegar no horário, de bater o ponto, de fazer um trabalho com excelência, porque a gente sabe que pela excelência, inclusive temos pensado isso a partir à luz das Escrituras, pela excelência, Deus, Ele é mais glorificado, Ele é mais adorado na nossa vida. Isso envolve a responsabilidade. Se não o seguirmos, automaticamente estamos privando Deus de adoração e também não estamos servindo as outras pessoas que estão ao nosso redor da melhor maneira possível. Dois exemplos nessa perspectiva. Mas, acima de tudo, podemos pensar que privilégio e responsabilidade, eles ganham um termo, eles ganham um sentido, eles ganham um valor especial dentro da realidade do cristianismo, dentro da fé cristã. Até porque pensamos na lógica, na ideia e na prática da salvação. Jesus Cristo veio a este mundo e morreu pelos pecadores, por aqueles que eram indignos da sua morte, tanto da sua vinda como da sua morte. E Ele ressuscita ao 3º dia para que fôssemos justificados, para que fôssemos aceitos diante de Deus. Ora, não há maior privilégio do que esse. Se formos pensar, aquele que crê em Jesus na sua condição prévia de pecador, longe, distante da presença de Deus, agora enquanto filho de Deus e numa perspectiva de futuro eterna e gloriosa ao lado de Deus. Que condição, que privilégios inigualáveis, incomparáveis. Mas isso também envolve uma responsabilidade, a maior e a mais bela das responsabilidades, que é justamente ter esse prazer, que envolve também esse privilégio de levar essa palavra, de levar o nome de Jesus Cristo para que Ele seja conhecido às pessoas que estão ao nosso redor. Privilégio e responsabilidade. Não só o privilégio, não somente a responsabilidade, mas a junção e a conexão plena e perfeita dessas duas ideias, desses dois conceitos, vamos dizer assim. E não podemos esquecer que tudo isso, e a lógica que vamos ver dentro desse texto, é incomparável. Não há nada que se possa igualar essa condição daquele que crê em Jesus, imenso privilégio e grande responsabilidade. Posto isso, e com essas questões em mente, pensamos no contexto, num texto que temos diante de nós, em João capítulo 13.
Do versículo 1 ao versículo 11, o texto anterior ao que acabamos de ler, vemos que Jesus, ele lava os pés dos seus discípulos. Uma passagem relativamente conhecida, mas que a gente precisa tomar alguns aspectos para a gente pensar no valor e na grandeza daquilo que Jesus tinha acabado de fazer, e posteriormente ele fala, dos versículos 12 a 17 aos seus discípulos novamente. O lavar os pés era a obrigação, a incumbência, a responsabilidade do menor dos servos, ou, para usar uma palavra ainda mais forte, do menor dos escravos na cultura vigente na época de Jesus Cristo. E pensando que o escravo, muitas vezes não, de modo geral, era tomado como uma posse, como objeto do seu senhor, entendemos que o lavar pés era para aquele pior escravo, para aquele menos valorizado. E Jesus, ele pega, ele toma os pés dos seus discípulos, que, com todo respeito, não deveriam ser pés bonitos, limpinhos, coisas do tipo, não. Mas ele pega aqueles pés e os lava, como o menor dos servos, como aquele que serve aos seus discípulos. Toma e lava os pés dos seus discípulos, mostrando uma grande lição, mostrando um grande exemplo, como vamos ver aqui nesse texto. Então, esse é o trecho que antecede o texto que a gente acabou de ler. E aqui vale uma observação importante. Em alguns círculos cristãos, em algumas tradições religiosas, o lava-pés é tomado como um sacramento, ou seja, no mesmo pé de igualdade, no mesmo pé de importância que, por exemplo, nós temos aqui a Santa Ceia ou os batismos. Mas mais importante do que a ação em si, o que a gente vê aqui é realmente a ideia e o ensinamento por trás dessa ação de Jesus. Nada contra, muito pelo contrário, se nós lavarmos os pés uns dos outros de uma maneira simbólica. Mas mais importante do que isso é o ensinamento que Jesus, a lição que Jesus traz por meio desse texto. Posto isso, a gente começa com o versículo 12, em que Jesus, ele acaba de lavar os pés, ele volta à mesa e pergunta para os seus discípulos: compreendeis o que eu vos fiz? Compreendeis o que eu vos fiz? É muito interessante porque Jesus, ele em vários momentos, a gente pode até traçar uma comparação dentro dos evangelhos, em vários momentos ele vai estar à mesa com seus discípulos. Se, por exemplo, num almoço de domingo, muitas vezes valorizamos o estar à mesa com a nossa família, muito mais naquela cultura o estar à mesa com as outras pessoas. E dessa forma, em vários momentos, Jesus aproveita o estar à mesa com os seus discípulos para permanecer com eles, e os ensinar, e os dar grandes lições e mostrar o seu exemplo para eles. É muito importante a gente ser intencional, a gente ter o correta, aproveitar as oportunidades do nosso dia a dia, e muitas delas estando à mesa com as outras pessoas, valorizando esse momento que a gente celebra, a fartura, celebra a provisão de alguma maneira, e aproveitar e compartilhar das lições e da fé em Jesus Cristo. E ele faz essa pergunta tão importante: compreendeis o que eu vos fiz? Compreendeis o que eu vos fiz? Eu creio que essa pergunta é importante porque, para a nossa vida, muitas vezes Jesus, ele está operando grandes milagres ao nosso redor. Ele está fazendo tantas coisas, está movendo céus e terra. Mas a pergunta que fica é se nós estamos compreendendo o que ele está fazendo ao nosso redor, ao nosso lado, dentro da nossa vida, transformando a nossa vida. Essa pergunta fica para nós. E essa pergunta ficou para aqueles discípulos diante de Jesus ter feito, aquilo que era para o pior escravo, ou para o menor dos escravos fazer naquele momento. E aí chega no versículo 13, onde Jesus coloca, e esse é o nosso primeiro ponto, em que precisamos, dentro do privilégio e da responsabilidade dentro do discipulado, primeiramente, reconhecer Jesus como não mais um mestre, não mais um senhor, mas, como diz o texto bíblico aqui, o mestre
e o Senhor. O Mestre e o Senhor. Jesus mesmo diz: vós me chamais de o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Eu não sou especialista, muito pelo contrário, muitas vezes eu me debato na língua portuguesa. Mas é muito claro aqui no texto a gente observar que Jesus ele toma o artigo definido mesmo. Não um mestre, ou algum mestre, ou mais algum mestre Senhor, não. Mas o Mestre e o Senhor. Bem definido, bem claro. Jesus aqui estabelece qual que é o objeto da nossa adoração. Ele mesmo, com toda a responsabilidade, com toda aquilo que compete à sua figura, Jesus, Criador e Deus. E a gente observa que Jesus, ele toma essa responsabilidade de ser o mestre, aquele que vai ensinar, aquele que vai guiar o caminho do discípulo, aquele em que o discípulo ele pode mirar e ele pode até mesmo imitar, porque é sem prejuízo, não vai ter nenhum problema, ou melhor, mesmo que venham dificuldades, mas a garantia do ensino, a garantia da comunhão com Deus, ela é certeira. Em Jesus nós temos o nosso único e suficiente Mestre. Tantas pessoas têm buscado na nossa sociedade, na nossa cultura, o viver conforme a vida de outras pessoas que não sejam o Senhor Jesus Cristo. É claro que nós atentamos para a palavra dos nossos pais, dos nossos professores, do nosso chefe do trabalho, de pessoas que são queridas. Mas como mestre, como aquele que vai guiar a nossa vida, essa incumbência, essa autoridade só cabe a Jesus. Jesus mesmo diz, né? E dizeis bem, porque eu o sou. Ele toma a responsabilidade, porque assim cabe a Ele. E não só o Mestre, Ele é o Senhor. Não mais algum, não só o Senhor, no sentido de nós respeitarmos uma figura mais velha. Não somente isso, mas é aquele que é o Criador dos céus e da terra. Aquele que o próprio livro de João fala que por meio dele todas as coisas foram criadas, por meio do seu poder, por meio da sua divindade, por meio daquilo que ele fez e por meio daquilo que ele é. Jesus, o Senhor, o Deus. Mais uma vez, nada ou ninguém tem o peso e a condição, a autoridade de ser mestre e senhor de nossas vidas, muito menos nós mesmos. Muito menos nós mesmos, e muitas vezes nos colocamos nessa condição de acima de outras pessoas, contra o Mestre e Senhor de nossa própria vida. Que assim não seja, mas que em primeiro lugar, entendendo o privilégio e a responsabilidade do sacrifício, do amor de Jesus Cristo, possamos reconhecer que Ele é o único e suficiente Mestre e Senhor das nossas vidas. E não só isso. O segundo ponto, né, que a gente pode observar do versículo 14 ao versículo 16 desse texto, podemos observar que, segundo o exemplo de Jesus, nós devemos servir uns aos outros. Segundo o exemplo de Jesus, nós podemos seguir uns aos outros. Justamente porque Jesus, ele tinha essa autoridade, ele era mestre e ele era o Senhor, ele coloca no versículo 14, ora, se eu sendo o Senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Temos pensado em alguns momentos aqui na igreja que qualquer processo de ensino, aprendizagem, formação, liderança, a gente pode usar várias ferramentas, vários recursos, vários métodos nesse sentido. E são coisas boas, são coisas que a gente realmente aprende. Mas se a gente quer formar, ensinar, fazer com que a pessoa aprenda alguma coisa, ou exerça uma liderança positiva e abençoadora no seu contexto, nada mais forte do que o exemplo. Nada mais forte do que o exemplo. Nada mais forte do que a gente vê na prática um comprometimento, um conhecimento, um amor
por uma determinada causa que move uma pessoa a demonstrar aquilo de uma maneira tão simples, tão prática, a gente vai lá e segue aquele exemplo para a nossa vida. E Jesus, enquanto mestre, ele usa o melhor dos métodos, ele usa justamente o exemplo. E mesmo enquanto Filho de Deus, mesmo numa condição e numa posição acima de todos nós, mas ele vai lá e lava os pés sujos dos seus discípulos, lava os pés dos seus discípulos, para mostrar que é justamente pelo exemplo, é justamente porque Jesus Cristo assim o fez. E tantas coisas descritas aqui no Evangelho, é que nós precisamos conhecer o Evangelho, a pessoa, a obra e a mensagem de Jesus Cristo e seguir esse exemplo no melhor sentido do termo, imitá-las, aplicando corretamente em cada contexto em nossa vida, naquilo que formos fazer ao nosso redor. Tantos são as pessoas, mais uma vez olhando para a nossa cultura, tantos são as pessoas que se colocam como exemplo, se colocam como aquilo que as pessoas podem até mesmo imitar em suas vidas. Mas esse peso, novamente, essa autoridade não cabe para essas pessoas, cabe unicamente a Jesus Cristo. Só Ele deu o correto exemplo, e o que a gente observa nesse texto, justamente, é o exemplo de serviço. É quando Jesus Cristo vai lá e não fica só nas palavras, mas Ele mostra lavando os pés dos seus discípulos. Jesus Cristo, Ele deixa bem claro qual que é a nossa, mais uma vez, qual que é a nossa identidade, qual que é a nossa missão. Nós devemos ser, crendo em Jesus Cristo, discípulos de Jesus, adoradores do Mestre e Senhor. E automaticamente o que precisamos fazer, Ele deixa a mostra aqui. Precisamos servir, precisamos nos despir de nossas posições, de nosso orgulho, de nossa pretensa vaidade, para estarmos uns com os outros, servirmos uns com os outros, até o ponto de nos desgastarmos uns com os outros, mas tudo isso imbuído, encharcado pelo amor de Deus, pelo exemplo de Jesus Cristo, em amor, em devoção a Jesus Cristo, em adoração a Jesus Cristo, servir as outras pessoas, assim como Ele deixou o exemplo, bem colocado, bem disposto nesse texto. Tantas pessoas hoje em dia, às vezes até mesmo nós, que ficamos meio perdidos sobre o que fazer, opções profissionais, opções dentro da família, opções financeiras. Mas Jesus Cristo, mais uma vez, deixa claro qual é a nossa missão. A missão é o serviço. Serviço em adoração ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E posto isso, e para deixar ainda mais claro, abra sua Bíblia, ainda no Evangelho de João, capítulo 13, só que no versículo 34 e 35. João 13, versículo 34 e 35, esse texto também vai ser exposto aqui, que diz assim o texto: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos amei uns aos outros. Nisso conhecerão todos os que sois os meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. E aqui chegamos ao terceiro ponto. Nós devemos amar uns aos outros, assim, novamente, observando o exemplo, assim como Ele nos amou. Jesus Cristo deixa o exemplo de amor, e dessa mesma maneira nós devemos amar uns aos outros. Observe o texto quando diz que Jesus, Ele coloca um novo mandamento. E aqui não é ideia de algo novo no sentido de completamente inédito. Se a gente for observar esse texto, a gente vê várias comparações que podem ser feitas até mesmo com o Antigo Testamento. Mas Jesus Cristo aqui queria renovar o entendimento e trazer uma síntese,
um resumo, palavras tão fáceis da gente guardar e até mesmo da gente decorar, para gravar no nosso coração, para gravar na nossa mente, e que se não pudermos gravar tantos outros ensinamentos de Jesus, mas se ficarmos com esse, quanta diferença fará na nossa vida. Na nossa vida, e claro, no nosso relacionamento com Deus e no relacionamento com as outras pessoas. Jesus Cristo, como a gente leu no começo aqui do culto, Ele é o exemplo de amor. Ele veio a este mundo, Ele veio e se colocou de uma maneira humilhante, em forma humana, em condição humana, como bem diz lá no capítulo 2 da carta aos Filipenses. Ele se esvaziou, tomando a forma de servo, e assim se humilhou, e foi isso até a morte, e morte de cruz, tendo ressuscitado ao terceiro dia. Não há outro exemplo maior, não há outra expressão maior, não há outra definição maior de amor do que a vida, a obra e a mensagem de Jesus Cristo. Se queremos conhecer o verdadeiro amor, se queremos viver o verdadeiro amor, e assim isso para a nossa vida e impactar também ao nosso redor, falando desse amor, explanando dessa perfeição para as outras pessoas, precisamos olhar para o Evangelho, precisamos olhar para esse texto, precisamos reconhecer que em Jesus nós reconhecemos e nós podemos ter a exata expressão do perfeito e mais maravilhoso, ou melhor, o incomparável amor em Jesus Cristo, em Jesus Cristo. E o versículo 35, ele coloca, ele dosa, privilégio e responsabilidade. Nisso conhecerão todos os que sois meus discípulos. A marca, aquilo que aquilo que mostra, que exemplifica, que demonstra um verdadeiro discípulo. Se tiverdes amor se tiverdes amor uns aos outros. Claro, tudo isso baseado no amor de Deus pelos seus discípulos, por nós, aqueles que creem em Jesus Cristo. Que essa seja uma condição de vida para todos nós nessa noite. A gente possa entender Jesus Cristo, aquele que o amor é tão grande, o amor não pode se comparar, que ele vai, enquanto o próprio Filho de Deus, ele vai até a morte, e morte de cruz, pelos seus discípulos, por aqueles que creem em seu nome. E que cada um aqui tenha certeza de crer no nome de Jesus Cristo. Crer no nome de Jesus Cristo. Ainda no versículo 16, para fechar esse ponto, é interessante que Jesus ele marca, coloca bem determinados limites, o Senhor e o servo. Jesus é o Senhor. Jesus é aquele que nós devemos seguir. Nós somos servos, também filhos, mas também servos. Não somos o mesmo tipo de servos, a gente comentou da época de Jesus, aquele que é um objeto. Não, somos também filhos, mas assim como um bom servo, que tem responsabilidades, que tem uma missão a cumprir de acordo corretamente com aquilo que o seu Senhor assim o coloca para a sua vida, nós devemos assim fazer. A diferença é que muitas vezes a história humana vai mostrar que a escravidão, muitas vezes os senhores colocavam os seus servos numa condição tão degradante, tão humilhante, que esses servos até chegavam a falecer diante de um trabalho tão desgastante. Com Jesus é diferente. Ele pode até nos colocar em trabalhos, em situações que a gente olhe e a gente fique com medo, em situações que a gente realmente tenha que nos despir de todo orgulho, tenha que servir as pessoas, tenha que lavar os pés de uma maneira figurativa, lavar os pés das outras pessoas. Mas tudo isso é por amor. Tudo isso é para nos ensinar. Tudo isso e deve ser uma expressão de adoração de nós para com o nosso Senhor, de nós para com o nosso Deus. E o último ponto, antes da gente partir para a conclusão. Observando o versículo 17,
nós podemos perceber que quem segue o exemplo de Jesus em adoração, essa pessoa alcança justamente esse privilégio e essa responsabilidade incomparáveis na sua vida. É uma pessoa plenamente satisfeita, plenamente feliz. Observe o versículo 17 que diz assim: ora, se sabeis essas coisas, se vocês sabem esse entendimento, observando a mensagem do Evangelho, bem-aventurados sois se as praticardes. Bem-aventurados sois se as praticardes. Gosto muito desse termo, termo bíblico, bem-aventurado, porque a gente tanto procura a felicidade. Às vezes a gente compra mais e mais coisas, procura meios de entretenimento, tantas coisas não são ruins em si, mas quando a gente coloca toda a procura de felicidade, de prazer, de satisfação dessas coisas, por melhores que sejam, elas são finitas, elas se esgotam, elas não trazem aquilo, né, a satisfação, o buraco que está dentro do coração do ser humano. C.S. Lewis ele fala, né, parafraseando, é claro, que existe, né, um vazio no coração do ser humano que só pode ser preenchido justamente pelo único e poderoso Deus, por Jesus Cristo, o Salvador. E aqui a gente vê que Jesus, ele lança mão, né, ou melhor, ele coloca uma bem-aventurança. Ele coloca que aquele que de fato entende e pratica essas palavras, que segue o exemplo de amor, que segue o exemplo de serviço, que segue as palavras de Jesus Cristo, é uma pessoa mais do que feliz, é uma pessoa bem-aventurada. Não com a alegria deste mundo, não com alegrias que são finitas, não com alegrias que são temporais, mas a alegria que desce do próprio céu para o coração do ser humano. A alegria que vem do próprio Deus e que enche, que satisfaz, que traz plenitude e prazer, de uma maneira inigualável, incomparável para o homem. Nada que a gente possa experimentar, né, que seja a melhor comida, que seja a melhor coisa deste mundo, pode se comparar a uma bem-aventurança como essa prometida nesse versículo 17. Absolutamente nada. E nisso nós entendemos privilégio e responsabilidade. Privilégio de conhecer as palavras de Jesus Cristo. Privilégio de praticar essas palavras de Jesus Cristo. Responsabilidade de conhecer essas palavras. Temos a responsabilidade de conhecer essas palavras. Responsabilidade de praticar essas palavras. E assim, de fato, sermos discípulos mais e mais que impactam cada vez mais e mais o nosso tempo e falam e vivem a mensagem de Jesus Cristo no nosso dia a dia. Queria concluir voltando à pergunta do versículo 12. Versículo 12, lendo mais uma vez, Jesus pergunta aos seus discípulos: compreendeis o que eu vos fiz? Compreendeis o que eu vos fiz? Que todos aqui, primeiramente, possam ter a correta e clara compreensão daquilo que Jesus Cristo fez, daquilo que Jesus Cristo é, Mestre e Senhor. Que todos nós, se ainda estamos numa condição de pecado, ainda vivemos a nossa vida à própria maneira, à revelia, rebeldes a Deus, rebeldes à palavra de Deus, não tendo como Jesus como o Mestre, o Senhor da nossa vida, que essa noite, que esse momento seja tempo de arrependimento, tempo de nós entregarmos as nossas vidas aos pés de Jesus Cristo, tempo de nós sabermos que Jesus foi, Ele nos amou de tal maneira que lavou, de uma maneira figurativa, os nossos pés, que lavou os pés dos discípulos, que se entregou até a morte, e a pior tipo de morte da época, a morte de cruz. Que os nossos pecados, que tanto contaminam a nossa sociedade, que tanto trazem prejuízo muitas vezes para a nossa vida e para a vida das outras pessoas, e que não podemos deixar de pensar nessa realidade, que nos arrastam por uma vida eterna longe de Deus,
uma condição no próprio inferno, longe da presença de Deus, longe justamente do amor de Deus, que isso não aconteça com nós, mas que a gente possa reconhecer, primeiramente, crer em Jesus Cristo como Mestre, como Senhor, crer nas boas novas que vieram, nas palavras de bem-aventurança, nas palavras doces e de vida que trazem, que somente Jesus Cristo traz para a nossa vida. E como cristãos, aqueles que creem em Jesus Cristo, que possamos reconhecer a correta conexão entre privilégio e responsabilidade nas nossas vidas. Ser discípulo envolve essas duas coisas. Entender que realmente é uma coisa assim incomparável, não há maior privilégio, mas também isso logo acarreta para nós uma grande responsabilidade de levar justamente esse privilégio, de levar justamente Jesus Cristo para a vida das pessoas que estão a nosso redor. Mais uma vez olhando para o versículo 17, bem-aventurados sois se as praticardes. Seguir a Jesus Cristo, o ser filho de Deus, o fazer a missão por Jesus Cristo é incomparável, é uma grande bem-aventurança, é a certeza e o viver a promessa de Deus para as nossas vidas, e isso começando agora, caminhando para a nossa vida e por toda a eternidade, aí sim, face a face, como cantamos aqui hoje, né? Diante do nosso Deus, diante do nosso Salvador, diante daquele que morreu por nós na cruz, pelos nossos pecados. Que Deus nos abençoe, que Deus nos oriente a seguirmos a sua palavra, a tomarmos o exemplo, o perfeito exemplo, o único exemplo, a entendermos que Jesus é o Mestre e o Senhor das nossas vidas. Convido você a fechar os seus olhos, a meditar na palavra que foi falada hoje. Por mais que eu possa ter alguma limitação e coisas que não ficaram bem expostas, mas a palavra de Deus ela é perfeita, e que ela fale ao seu coração, que essa palavra toque a sua vida, que não seja o seguir outras pessoas, mas o exemplo de Jesus Cristo, que você possa tomar Jesus como Mestre e Senhor de suas vidas.